todos. É com grande alegria, né, que nós, da Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Educação, denominada CAICE-CSA-CE, vamos apresentar para essas pessoas que nos assistem a devolutiva do processo de avaliação institucional, avaliação do docente pelo discente, da graduação e da pós-graduação, referente ao primeiro semestre de 2022/1. Né? Então, agradeço a presença de todas e de todos. Destaco aqui a presença da professora Marilene, do professor José Irã, diretor e vice-diretores do centro, das minhas colegas da comissão de avaliação, a professora Tânia Miorando, a professora Gladys Félix, que também é continua sendo nossa membro, né, da comissão como consultoria interna, e o Diego Marinhos, que é o nosso apoio administrativo, né, da comissão. Né? E, obviamente, as colegas e as discentes que vieram nos assistir hoje pessoalmente. Quero dizer que esse momento vai ser gravado, já está sendo gravado, e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, que se denomina CAICE-CSA-CE UFSM. Então, para aquelas pessoas que não puderem estar presentes na manhã de hoje, elas podem acessar o canal. E também gostaria de agradecer às intérpretes de Libras, que estão aqui hoje, tornando esse momento acessível para as pessoas que possam acessar, né, esse vídeo e esse momento de, enfim, de devolutiva e prestação de contas também à comunidade do CE. Uma tradição, né, que a nossa comissão já tem há quase 20 anos. Esse é um processo que se repete anualmente, semestralmente e que faz parte de uma cultura de avaliação que nós já temos neste centro e que muito se deve à pessoa da professora Gladys Félix, né? Uma grande incentivadora, criadora, fundadora da comissão que hoje, né, eu faço parte e estou coordenadora, porque a gente sempre está, né? Daqui a um ano, mais ou menos, a gente troca. E isso é interessante, né? Bom, então, aqui vocês... Espera aí que não posso sair muito da frente, porque senão eu não sou gravada, mas eu acho que é interessante, o que vai importar são os dados que vão aparecer também, né? Então, aqui, pode passar, Diego, por favor. Aqui vocês vão ter a ideia do tamanho da nossa comissão, e eu acho que agora eu vou sair, porque eu preciso também ver, né? Então, a gente tem como representação do Departamento de Metodologia de Ensino a professora Daniele Sagrilo, do Departamento de Administração Escolar a professora Simone Galina, a professora Tânia Miorando, do Departamento de Educação Especial, que eu já apresentei, a Técnica e Assuntos Educacionais, a pedagoga Glécia Cose, que representa o UAP da nossa comissão, a Técnica em Assuntos Educacionais, Liliane Delameia, que representa os servidores e as servidoras técnicas e o Programa de Pós-Graduação em Educação, né, ela vem de lá. O Tai Neto Porto, que hoje está no arquivo setorial, também sendo educação. Tínhamos como representante da pós-graduação acadêmica Cíntia Pissacotti, que na semana passada pediu substituição. E é bom que se diga que essa comissão ela tem sempre duas representações discentes. Um discente ou uma discente da pós-graduação, um discente ou uma discente da graduação. Então, nós estamos precisando também que algum discente ou alguma discente da graduação se candidate a fazer parte da comissão, porque já faz algum tempo que nós estamos sem essa representação e isso é fundamental nesse processo de interlocução entre docentes, discentes, para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas que se disponham e que queiram participar e pela importância da sua participação dentro dos nossos momentos de avaliação. Né? Como consultoria interna, nós continuamos com a presença da professora Gladys Félix e do professor José Luiz da Milano. Diga-se de passagem, o professor José Luiz da Milano foi na sua gestão como diretor desse centro, que essa comissão é criada oficialmente, lá no ano de 1999. Já faz algum tempo isso. Tá? Bom, e como apoio administrativo, então, nós temos o Diego Marins, que eu já apresentei, a bolsista Milena Almeida, que é a nossa bolsista de estatística e a grande responsável por todos os dados que nós analisamos e vamos apresentar hoje, e o nosso bolsista de comunicação, que é o Rafael Freitas, que é o responsável por todos os cards que vocês veem nas redes sociais, por todos os vídeos, por toda a divulgação, pelo nosso canal, enfim.
Então, a gente tem uma equipe bastante grande, e eu diria que ela não é só grande, mas é uma equipe muito qualificada de pessoas que fazem parte dessa comissão. Por favor, Diego. Então, qual é o objetivo de hoje? Como eu já falei no início, é prestar contas e debater os resultados da avaliação do docente pelo discente e autoavaliação dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Educação, né? Como metodologia do trabalho, então, a gente trabalha numa perspectiva de avaliação institucional participativa, AIP, desde muitos anos, desde sempre, vamos dizer assim, que essa comissão existe, né? E nesse sentido, o que nos interessa? Não só a resposta da comunidade, mas a participação da comunidade. Em que sentido? Quando nós elaboramos, por exemplo, os instrumentos da própria avaliação institucional, do momento da avaliação do docente pelo discente, da autoavaliação dos docentes, do processo de avaliação dos técnicos administrativos em educação, essas pessoas fazem parte de subcomissões e ajudam e colaboram e fazem parte da elaboração desses instrumentos. Então, para que se entenda um pouco a nossa dinâmica, a nossa metodologia de funcionamento, a comissão nunca tem algo a priori, um instrumento a priori. Esses instrumentos, eles são resultados da participação da comunidade do Centro de Educação. Assim foi para elaborar o instrumento da graduação, o instrumento da pós-graduação, o instrumento dos técnicos administrativos em educação, os instrumentos relativos aos estágios dos cursos do Centro de Educação. Então, nós sempre contamos com o apoio da comunidade interna do Centro, na figura dos seus discentes, dos seus docentes, e na comunidade externa. Por exemplo, no instrumento que avaliou os estágios curriculares, nós contamos com a presença de professoras que orientam estágio dentro do nosso centro e também das professoras que são responsáveis pelos estágios nas escolas conveniadas com o Centro de Educação. Então, a gente sempre teve essa interlocução dentro e fora do Centro de Educação, né? Nossa pesquisa também é de caráter diagnóstico e tem uma abordagem quanti-qualitativa. Nós vamos apresentar hoje a abordagem quantitativa, certo? Por que eu vou dizer isso? A abordagem qualitativa, nós tivemos respostas, mas as respostas, elas não foram respostas que eu poderia dizer que se percebesse como algo que demandasse e que resultasse numa análise de conteúdo. Por exemplo, para a gente fazer análise de conteúdo, quem trabalha com pesquisa, e eu tenho as colegas aqui, as estudantes que vão trabalhar nos seus TCCs, a gente sabe que conteúdo é no mínimo 10 respondentes para a gente conseguir ter uma massa de conteúdos. E nós não conseguimos isso, infelizmente, nesse momento, né? Nós não tivemos nem 10 respondentes que respondessem qualitativamente. Então, nós vamos apresentar os dados quantitativos. Então, a nossa materialidade, o relatório estatístico dos instrumentos fornecido pelo CPD, que isso já é uma prática que a gente tem, né? O CPD é nosso parceiro também. Ele, vamos dizer assim, coloca os instrumentos no portal do aluno e no portal do professor para que eles sejam respondidos. Muitas vezes a gente precisa fazer ajustes nesses sentidos, então a gente tem interlocução que vai em volta desses instrumentos e correção desses instrumentos também. Então, quais são os instrumentos que nós vamos apresentar na manhã de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje? Porque nós vamos ter 3 turnos de devolutiva no centro. Nós vamos apresentar o instrumento denominado IA2B, que quer dizer Instrumento de Avaliação 2, a sigla é essa, para os estudantes de graduação, e aqui a gente tem um número de estudantes considerável, né, que provavelmente responderam, e o instrumento de avaliação IA2B, que é relativo aos estudantes e estudantes dos cursos de pós-graduação do centro. Todos os cursos de pós-graduação respondem esse instrumento também. Tá? Exposição dos resultados por indicador e análise e debate. Quero ressaltar algo que eu não coloquei nesse slide, é o seguinte: como nós fizemos a coleta dessas respostas. Nós fizemos a coleta a partir do uso de uma escala chamada escala de Likert. Né? A escala de Likert é uma escala que vai de 5 a 1, sendo 5 o índice mais alto, ou seja, concordo totalmente, concordo, o número 3 é o neutro, o 2 é discordo e o 1 é discordo completamente. Eu faço esse chamamento, eu faço esse destaque, porque quando nós vamos analisar um dado referente à pós-graduação, vocês vão ver
que as respostas aparentemente pareceriam respostas negativas, mas elas acabam se revelando positivas. Tá? Bom, então quem se avaliou quem, né? Discentes de graduação com uma aplicação, discentes de pós-graduação com uma aplicação também, né? Então, docentes e discentes e docentes e discentes. Então, nós tivemos, avaliando os docentes, 195 discentes, né? E avaliando os docentes da pós-graduação, 70 estudantes da pós-graduação. Tá? Seguindo, então, aqui um panorama geral, né, dos cursos de graduação. Aqui a gente pode ver o seguinte, então vamos lá. No curso de licenciatura plena, Pedagogia Noturno, são 178 alunos matriculados. Desses, 27 avaliaram o curso, né? Então uma porcentagem de 15,17%. Nos cursos de licenciatura, a Pedagogia Diurna, são 323 estudantes matriculados. Desses, 83 avaliaram o curso, portanto, um percentual de 25,70%. Tá? Um pouco maior o percentual da pedagogia. Curso de licenciatura em Educação Especial Diurna, são 150 estudantes. Desses, 27% avaliaram, então, um percentual de 18%, né, de avaliadores. No noturno da Educação Especial, são 129 matriculados. Desses, 32% avaliaram, 24,81%. Portanto, a gente tem uma maior percentual de participação. A gente destaca o curso de licenciatura em Educação Especial, o curso noturno. Depois, ali os professores do PEG, né, Programa Especial de Graduação e Formação, são 122, 26 avaliaram, e total de 902 avaliadores, né, matriculados, 195 efetivamente avaliaram, e um total de participação no centro de 21,62%. O que significa isso? Em termos de amostra, não é uma amostra, vamos dizer assim, tão elevada, mas ela também não é uma amostra que não seja significativa nesse processo de avaliação. Evidentemente que esses percentuais e esses números absolutos demonstram que a gente tem que, vamos dizer assim, avançar no sentido da participação. Nesse sentido, a gente já vem pensando em algumas coisas, né, a professora Gladys e eu, e aí depois a gente vai talvez ir adiante com isso, no sentido da participação. O que eu quero dizer, em termos gerais, do processo de avaliação brasileiro, e em conversas com outros colegas de outras instituições federais, uma das grandes dificuldades que boa parte das universidades enfrenta, e tem trabalhos que mostram isso, é o processo de participação. Mesmo a gente fazendo todo o processo de sensibilização, quando a gente vai lá na sala de aula de vocês, a gente fala para vocês, a gente entrega o bloquinho, a gente ressalta, na hora do processo acontecer, a participação ainda não é o que a gente gostaria. E o que isso representa? Quando a gente olha esse panorama geral do centro, a avaliação ela acontece com recurso público. Quanto mais participação, mais o centro recebe recursos. Então, quanto menos participação, esse recurso vem diferente. Para vocês entenderem o quanto, quando a gente abre aquele instrumento, e às vezes a gente está um pouco cansada, eu vou deixar isso para depois, e esse depois nunca vem. Esse depois nunca vem, que se reverte no centro, que se reverte na minha formação. Em que sentido? Quando eu quero ir a um evento, quando eu preciso uma bolsa formação para apresentar o trabalho, esse dinheiro também é revertido pelos processos de avaliação. A comissão de avaliação, em muitos momentos, ela divide o recurso com os departamentos, com as coordenações, e isso se reverte no processo formativo de vocês, da graduação e da pós-graduação. Em muitos momentos isso aconteceu, né? Seguindo, então. Então, quais foram as dimensões que vocês avaliaram, né, dentro daquele instrumento? Né? O plano da disciplina, conhecimento e meta da disciplina, o aproveitamento das aulas, a metodologia, a avaliação, relação docente e estudante. Então, vocês avaliaram 6 dimensões nesse instrumento. Tá? Seguindo, então. Vamos lá. Então, a média no centro. Tá? A média foi a mais alta, 4,75, que foi em 2 dimensões, que é a dimensão do conhecimento da disciplina e a
relação docente-estudante, certo? A avaliação com menor, a dimensão com melhor avaliação é a metodologia, que ainda é 4,62. O que isso significa? Quando a gente pensa na escala de Likert, que o maior é 5 e o menor é 1, a gente pode dizer que mesmo que a metodologia tenha tido uma avaliação menor em relação às outras dimensões, a gente ainda tem uma boa avaliação por parte dos discentes em relação aos seus docentes, né? A gente pode dizer que aqui, de modo geral, nós não tivemos nenhuma avaliação, dimensão avaliada com menos de nota 4, e isso significa uma nota bastante alta, né? Então, os docentes foram bem avaliados pelos discentes, tá? Seguindo então, olha as médias por curso, pessoal. Olha lá, pedagogia e licenciatura plena noturno, 4,67. Pedagogia e licenciatura diurno, 4,71. Licenciatura em educação especial diurno, 4,77. Os que melhor avaliaram seus professores. Então, aqui tem várias alunas, né, vários estudantes do curso, né? Licenciatura em Educação Especial Noturno, 4,67, e o PEG, 4,52. Então, quer dizer, a gente tem... E aí, eu vou mostrar as dimensões também, né? Só um pouquinho, vídeo. Só para vocês entenderem, novamente eu ressalto, nenhuma avaliação com menos de 4,5. Então, quer dizer, é uma boa avaliação, né? O que a gente precisa melhorar? A participação. Nós precisamos mais pessoas que nos avaliem, que avaliem, porque isso se reverte em números e recurso, e não é só em questão de recurso, isso se reverte em melhora e qualificação dos processos de avaliação, que esse é o grande objetivo da avaliação mesmo. Pode seguir. Então, agora nós vamos apresentar o curso, né, de Educação Especial diurno, tá? Eu tentei fazer o maior possível, eu não sei se vocês enxergam, ou então, venham mais para frente, né, porque tem cadeiras aqui, ó, gurias. Venham mais para frente, para vocês verem, né? Eu acho que o ponto interessa. Então, vamos lá. Plano de disciplina. O plano de disciplina é uma dimensão que se subdivide em 3 subdimensões. Tá? A gente divide ele em 3 questões. Então, entregou, comentou o plano da disciplina, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, 4,90. Super bem avaliado também, né? Desenvolveu o plano da disciplina, 4,82. Eu, como estudante, busquei informar-me sobre o plano da disciplina, objetivos, metodologia e avaliação e as referências bibliográficas. Por quê? Lembrem, o instrumento é a avaliação e a autoavaliação do docente pelo discente. Então, vocês avaliam seus professores, mas também se autoavaliam. Então, 4,77 disse que sim, que fez, que procurou e que se interessou por isso, né? Por essa dimensão da sua formação, né? Porque isso também envolve o processo de compromisso, que é um compromisso de mão dupla, pessoal, do professor e do estudante que está lá. Então, não é só eu, vamos dizer assim, agora eu vou falar só do meu professor. Não, mas eu tenho que falar de mim também, como estudante dentro da sala de aula, né? Sobre a questão do conhecimento e emenda da disciplina. Então, olha a média da primeira dimensão, 4,63. Conhecimento e emenda da disciplina. Então, o plano está atualizado, olha lá, 4,88 disseram que sim. 86? 86. De longe é um problema a visão. O ponto 2,2. Demonstrou domínio e segurança, 4,80. Depois, eu como estudante procurei esclarecer dúvidas e complementar os conteúdos, 4,70. Então, a média da dimensão, 4,79. Né? Então, aqui uma dimensão também bem avaliada por esses alunos, né? Por essas estudantes. Eu vou falar estudantes porque a maioria de vocês são mulheres, então por essas estudantes. Aproveitamento das aulas, né? Aí, se o professor é assíduo, é 4,54, aquilo ali eu não colori, esqueci. Demonstrou preocupação em relação ao aproveitamento, 4,79. Quanto ao aproveitamento das aulas dessa disciplina, considero que foram satisfatórias para a minha formação, 4,76. A média da dimensão, 4,70. E a questão da metodologia,
Utilizou formas diversificadas de ensino para favorecer a aprendizagem da turma, por exemplo, aulas expositivas, trabalhos em grupo, individualizados, seminários e debates, PAC 68. Utilizou recursos didáticos adequados para o desenvolvimento das aulas, os estudantes, por exemplo, data show, quadro, mundo, vídeos, redes sociais, outras mídias, né? PAC 75. E aí, novamente, eu, como estudante, tive interesse em questionar o docente, refleti sobre o conteúdo e, quando necessário, busquei alternativas para obter melhor aprendizado. Então, quando a gente pergunta na aula, né, gurias? Vocês têm dúvida? Perguntem, questionem. Isso também é parte do meu compromisso na aula. Não é só eu ouvir o professor, mas é eu também falar sobre aquilo que eu estou ouvindo, fazer perguntas sobre aquilo que eu estou ouvindo. Então, só falta um pouquinho, Diego. A média da outra, acho que ficou cortou a média da dimensão. Tá, então pode passar o próximo. Ficou cortado. Mas é uma média acima de 4 também. Todas elas são. Então, avaliação. Informou previamente a sistemática de avaliação de aprendizagem. Uma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, colegas. E as estudantes também fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas. 4.90, depois devolveram os prazos das avaliações, comentou. 4.76. Novamente, eu como estudante me interessei em saber sobre os prazos e resultados, aí 4.81, uma avaliação bem alta também disso. A média da dimensão 4.79. E por fim, que foi uma das melhores avaliadas dentro da relação docente e conhecimento do plano, foi uma das dimensões melhor avaliadas no centro, né? Vamos lá, deu acessibilidade pedagógica aos estudantes com deficiência ou necessidades educacionais especiais, 4.71, né? Aqueles professores que têm essa preocupação. Preocupou-se em estabelecer uma relação harmoniosa com os estudantes, demonstrando disposição a resolver conflitos, 4.80. E eu, como estudante, considero que me relacionei de forma cooperativa e respeitosa com o docente e a turma, 4.97. Essa quase sim. Né? Então, todas as pessoas se consideram que fizeram, né? Que são respeitosas e harmoniosas. Bom, média da dimensão, então, que foi a mais alta, né? Uma das mais altas, 4.83. Então, uma dimensão super bem avaliada também. Tá? Seguindo. Então, quais são os pontos positivos, né? Dentro do curso de Educação Especial diurno, o que são os pontos positivos no curso? O plano de disciplina e a relação docente-estudante. Sim, vocês viram a média da dimensão 4.83, média super alta. E o que tem a melhorar? O aproveitamento das aulas. Mas é como eu já disse, o aproveitamento das aulas, ele foi o menor avaliação, mas mesmo assim, dentro de uma escala de Likert, ela é uma avaliação alta, que ela foi uma avaliação 4 ponto alguma coisa. Então, ela dentro da Likert, ela não eu concordo totalmente, mas ela é eu concordo. Então, ela pode ser considerada como se a gente fizesse uma nota de 8 a 9 dentro dessa dimensão, se a gente fosse calcular com uma nota. Tá? Seguindo, então. Agora a gente apresenta, então, um programa especial de graduação, né, porque esse também faz parte do nosso momento de apresentação. Tá? Então, o PEG também avalia as mesmas dimensões que os demais cursos de graduação, certo? Então, a mesma coisa lá, pegou o plano, 451, 468 se desenvolveu o plano, também se eu, como estudante, procurei saber. A média da dimensão foi 4,60, né, dessa dimensão. Depois, conhecimento e método da disciplina, plano atualizado, 4,66. Deixa eu ver, eu não estou, nem eu. 0,65. O professor demonstrou domínio, 4,63. Eu, como estudante, procurei esclarecer as dúvidas, 4,52. E a média dessa dimensão, 4,60. Em relação ao aproveitamento das aulas, se fui assíduo, 4,66, o professor demonstrou preocupação em relação ao aproveitamento dos estudantes, 4,55. Quanto ao aproveitamento das aulas dessa disciplina, considero que foram satisfatórias, 4,53.
A média da dimensão 4,64. Né? Metodologia, então, utilizou formas diversificadas, adequadas, 4,34. Utilizou recursos didáticos adequados para o desenvolvimento das aulas, 4,41. Eu, como estudante, tive interesse em questionário docente, refletir, 4,49. A média dessa dimensão, 4,41. Então, vocês já estão percebendo que, se a gente fosse comparar o PEG com o curso de Educação Especial diurno, já existe um decréscimo na avaliação, mas ainda assim não é um decréscimo significativo, certo? O curso de Educação Especial diurno, por exemplo, avalia melhor seus professores que o PEG, vamos dizer assim, em termos de percentual e de dimensão. A avaliação, então, ó, informou também previamente, 4,60, devolveu a avaliação no prazo, 4,50, eu como estudante me interessei em saber, 4,50, média da dimensão é essa, 4,52, depois a relação docente-estudante deu acessibilidade, 4,46, preocupou-se em estabelecer relação harmoniosa, 4,56, eu como estudante considero que me relacionei de forma cooperativa, 4,61, média da dimensão, 4,54. Tá? Bom, então pontos a positivos e pontos a melhorar. Conhecimento e emenda da disciplina foi o ponto melhor avaliado pelos estudantes do PEG. E o que tem a melhorar, a metodologia, a dimensão que teve a menor avaliação também. Mas saliento nenhuma menos de 4. Seguindo então, vamos chegar à pós-graduação então. Então aqui importante como foi a participação da pós-graduação, né? O programa de pós-graduação em educação no doutorado são 147 matriculados, desses 27 participaram, né? Então 18,37%. Programa de pós-graduação em educação no nível de mestrado são 84 alunos matriculados e desses 21,43% participaram, né? Então, uma diferença importante, né, em relação ao mestrado e doutorado, a gente teve mais participação do mestrado no processo de avaliação dentro do PPGE. Tá? O MPTER, mestrado profissional em tecnologias em rede, a gente teve 23 estudantes, tem 23 matriculados, 5 participaram, também um percentual relativamente alto. O programa pós-graduação em História, Prof. História, 15 matriculados, 6 participaram, então olha, 40%, se a gente for pensar, que a gente tem que olhar o número absoluto e o número relativo, né, da percentagem. Então, muitas pessoas participaram da avaliação. E o PPPG, né, 61, 14 e 22% participaram. Curso de Educação e Especialização em Gestão, e aí vem uma questão importante, são 13 alunos matriculados hoje, somente uma pessoa participou da avaliação. Nós quisemos trazer esse percentual aqui para chamar a atenção justamente a necessidade maior dessa participação dos estudantes. Nós, eu e a professora Simone, que não está aqui, nós passamos nas turmas, agora semana passada, para fazer sensibilização e nós conversamos especialmente com uma das turmas do curso de especialização em gestão. Certo? Então, em termos estatísticos, uma amostra de uma pessoa não chega a ser uma amostra representativa, mas é importante trazer aqui para a gente chamar a atenção para essa necessidade maior de participação, porque é um curso de pós-graduação, é um curso do centro, né? E é importante que mesmo que a gente tenha 13 alunos matriculados, mais pessoas participem desse processo. Né? Então, o total de alunos matriculados no semestre passado, 343 da pós-graduação, desses 73, 71 estudantes participaram do processo de avaliação, numa média de 20,70%. Tá? Então, se vocês observarem, numa média geral, a gente tem tido uma participação em torno de 18%, 24% dentro do centro. Então, novamente, eu chamo a atenção, nós precisamos implementar esse processo de participação no centro. A comissão tem feito um esforço muito grande nesse sentido. Inclusive, vamos dizer assim, uma percepção que eu tenho em relação a isso é que a possibilidade de mais avaliações online facilitaria a maior participação, e não é o que a gente vem percebendo nesses últimos anos. As coisas se mantêm, né? Então vamos pensar, temos que pensar alternativas para isso também. Seguindo então, quais foram as dimensões avaliadas, né, dentro da pós-graduação? O instrumento muda,
Lembrem, eu falei que o instrumento da educação é o IA2 e o da pós-graduação é o IA2B, é um outro instrumento. Lá está a nossa colega querida, Andréa Heck, que participou da elaboração desse instrumento junto com a gente dentro da comissão. Lá em 2016, né, Andréa? Tu e a Gelocha, a Elisandra, né? Nós três. Então aí, destaque. Quando eu falei que os instrumentos são A e B, é exatamente por isso, porque nós não pensamos da nossa cabeça. As pessoas pensam juntas. Então, as dimensões que são avaliadas nesse plano. O plano da disciplina, o conhecimento da ementa, aproveitamento das aulas, metodologia, avaliação, relação docente-estudante, e aí já começa a se modificar o instrumento. Porque até aqui ele é praticamente igual ao instrumento da graduação. Porque essas dimensões também aparecem na pós-graduação e elas são fruto de uma pesquisa que a gente fez na comunidade acadêmica na época. Então, tudo que está aqui vem daquilo que os alunos daquela época, os estudantes, entendiam que a gente deveria avaliar na pós-graduação, né? Então, a relação orientador-orientando, né? A gestão do programa foi uma dimensão que entrou depois que a gente começou a ter outros integrantes dentro da comissão. Então, a gestão dos programas, ela é avaliada pelos estudantes, tá? Dificuldades em relação às disciplinas durante o RED, nós ainda mantivemos essa dimensão. E por que a gente manteve essa dimensão? E é uma coisa nova em relação ao nosso primeiro instrumento lá, a Andréa vai lembrar, a questão da gestão do programa, o RED, e nós mantivemos ainda nessa última avaliação. Por quê? Porque a gente teve um retorno gradual ao presencial. Muitos colegas mantiveram disciplinas online. Muitos colegas fizeram uso do RED ainda. E os estudantes, obviamente, né, tiveram que acessar as disciplinas a partir do RED. Então, a gente manteve. No próximo instrumento, na próxima avaliação, esse instrumento vai mudar de novo. E aí a gente já revisou o instrumento. Porque o RED, a princípio, vai desaparecer. A princípio, não sei, mas vai. Como o RED já desapareceu. Mas as aulas híbridas não. Então, isso é uma realidade que está presente na pós-graduação ainda hoje. Tá? Dificuldades de acesso ao conteúdo do RED, no RED, e dificuldades com a produção acadêmica. Então, vocês percebem, queria chamar a atenção para essas três últimas dimensões, desculpem, que falam em dificuldades. Tá? Então, nós vamos falar em dificuldades e nós vamos ver as respostas que as pessoas na pós-graduação dão em relação a ter ou não dificuldades em relação a isso. Tá? Por favor. Então, vamos lá. Média das dimensões avaliadas e a média geral do instrumento. Tá? Então, o que foi melhor avaliado nos programas de pós-graduação do Centro de Educação? O aproveitamento das aulas e as dificuldades de acesso ao conteúdo do RED. Como assim, se a 2.45 ela é bem avaliada? Exatamente porque as pessoas não tiveram tantas dificuldades. Porque ela, lembra a escala Likert, 5 concordo totalmente, 4 concordo, 3 neutro, 2 discordo e 1 discordo completamente. Ou seja, as pessoas discordam que tiveram dificuldades. Por isso essa dimensão foi super bem avaliada. E isso é uma coisa interessante, porque se a gente pegar os dados, e dá para fazer um comparativo, do semestre 2021/2, essas médias mudam. As pessoas tiveram muito mais dificuldade naquele momento. Essas dimensões foram não tão bem avaliadas. E isso já se modificou nessa última avaliação dentro da pós-graduação. Se a gente for fazer um estudo comparativo. Dentro da comissão a gente consegue olhar isso. O que significa que as pessoas estão mais familiarizadas com o uso do RED? Se familiarizaram mais, tiveram menos dificuldades, e depois eu vou destacar qual foi a avaliação, justamente essa que foi a melhor avaliada dentro das questões do RED. Tá? E aí, falta só um pouquinho lá adiante. E dentro das outras dimensões, a que recebeu a nota, vamos dizer assim, a avaliação menor, foi a gestão do programa, que não foi tão bem avaliada, mas mesmo assim recebeu uma avaliação de 4.76. Sim, Leandro? Não, desculpa, falando de gestão de programa, eu tenho um pouco dessa questão,
Eu concordo Você contigo. não é uma avaliação institucional, só leva em consideração do aluno e não vê a estrutura e o contexto, né, desse material. Era só isso que eu queria. Não, e eu só quero te fazer um esclarecimento. Que sim, e que em alguns momentos, nesse processo de avaliação dentro do centro, nós já tivemos instrumento que os gestores respondiam. Então, eu acho que pode ser uma sugestão, inclusive, para nós voltarmos a fazer esse tipo de avaliação, porque isso não é algo novo e a gente já fez. Só que a gente deixou de fazer por conta de uma série de questões, e eu acho que é interessante sim, porque 4,76 não é uma nota ruim, mas é a nota que é a menor avaliada aqui. Mas é isso que eu estou dizendo, que para manter esse 4,76, vocês não sabem o quanto os colegiados, os professores que estão na coordenação, as próprias técnicos administrativos que estão atolados, que fazem a avaliação, que vão fazer a avaliação no semestre que vem. Os tais vão fazer a sua avaliação. Inclusive, não vou apresentar aqui porque não é o objetivo, mas eu gostaria de falar só uma questão, que é a autoavaliação dos docentes, e que a participação é baixíssima também, certo? E nesse momento, não estou dizendo que vai entrar a questão dos gestores, mas entra as problemáticas que a gente tem no dia a dia, e infelizmente muito poucas pessoas avaliam e se autoavaliam, porque isso também é um dado importante, né? Eu acho que essa consideração, sim, é para a gente considerar. Embora nós já estejamos planejando o próximo semestre, já está decidido o que vai ser, mas eu acho que a questão dos gestores ela tem que voltar sim. E o entendimento que gestão do programa não é só coordenação, é coordenação, não, é só colegiado. A dimensão ela aparece, quando ela é desdobrada, ela aparece no modo geral, mas na questão ela é desdobrada. Quem faz a avaliação lá, os estudantes, vê isso também, e ela tem várias questões aí. Desculpa, acho que nesse sentido mesmo da gestão, acho que pensar no instrumento que avalia o centro como um todo, os vários setores, os vários, enfim, se influir de alguma forma na vida do estudante, no trabalho, no suporte à gestão, no suporte à permanência dele aqui. Eu acho que nesse sentido podemos pensar uma gestão no sentido mais amplo do termo. A biblioteca, o AP, enfim, os setores vários todos, direção. É que daí, acho que nos ajudaria muito. Quando a gente faz, quando foram elaborados esses instrumentos, eles têm a ver com um grande projeto que se desenvolveu desde 2014 até 2017, que era um enorme projeto de avaliação. E ele incluía 9 instrumentos, inclusive o instrumento para ser respondido pelos gestores. Ele foi encerrado, a professora Gladys apresentou os resultados, e esses resultados eles serviram para a própria reavaliação do PPP do curso. E muitas coisas eu não sei até onde elas reverberaram, mas esses resultados eles serviram justamente para isso. O que a gente pode tentar fazer, e eu acho que pode ser importante mesmo, é retomar, inclusive, esse instrumento. Pode falar, Gladys. É a revisão do projeto pedagógico do Centro de Educação, cujo projeto experimental, os resultados apontaram, que deveria ser revisado ou reformulado em função da atualização, da inovação, da tecnologia, dos novos tempos. Sim, o resultado que a gente apresentou no início de 2018. Sim. Acho que nesse sentido, acho necessário nós repensarmos os instrumentos de avaliação, que é uma realidade completamente diversa, pós-pandemia, é um outro público, são outras condições, é outra prática pedagógica, enfim, em vários sentidos. Acho que seria importante formular e ele aplicar um instrumento que desse conta dessa demanda toda, dessa realidade absolutamente diversa toda e muito diferente. Tínhamos a qualidade de um semestre hoje, em função da evolução natural, trabalho de gestão, da rotatividade do pessoal, estudantes também. Bom, uma coisa é se pensar em uma coisa. Mas é justamente a devolutiva serve para isso, né? Claro. Para a gente ver as questões que a gente pode melhorar, né? Para qualificar e pensar algo novo. Só para. É que isso eu ia deixar para o final, mas eu já vou me adiantar. Para o semestre que vem, os tais vão se avaliar. E dentro do instrumento que eles se autoavaliam, existem essas questões ligadas ao mundo do trabalho. Porque eles são parte de setores dentro do centro, que inclusive envolve setores de gestão. Né? Então aí existe um processo que a gente
esses dados, né? Perfeito. Pode seguir. Bom, aí depois também, em termos de autoavaliação, aqui a gente tem como os estudantes avaliaram cada um, né, dos programas. Então, nós vamos ter dentro do PPGE 4.9, mestrado 3.96, o MPTE 3.98, o Prof. História com a nota mais alta, né? Então, vamos dizer assim, com a média mais alta, 4.14, e o Programa de Pós-Graduação em Gestão e Políticas com 4.8. Né? Então, um pouquinho abaixo lá do PPGE em nível de doutorado. Tá? Então, aqui a gente já tem duas médias abaixo de 4. Né? Então, a gente já tem, vamos dizer assim, quase que um neutro, vamos dizer assim, mas não chega a ser neutro. Né? Então, acho que são coisas também para a gente atentar aqui. Já começa com uma nota diferenciada. Pode ir. Bom, então vamos lá. Os pontos, então, positivos e a melhorar de cada um, né, dos programas. O doutorado, então, né, os estudantes e as estudantes destacaram com positivo aproveitamento das aulas, relação docente-estudante. Então, como ponto a melhorar, e aí vem a questão da Leandra lá, da colega, que é a gestão do programa. A gestão do programa ela vai aparecer em 3, 4 avaliações como ponto a melhorar, por isso que ela foi a dimensão destacada, né, naquela média geral dos programas. E destaques. Em todos eles, em todos os programas, o destaque foi o baixo nível de dificuldade de acesso ao conteúdo do rede. Por isso que eu chamei a atenção naquela dimensão lá no início de 2.45. As pessoas se destacam no sentido positivo e neste semestre 2022/1 as dificuldades são menores em relação ao uso, ao acesso ao rede. Opa! Então, a mesma coisa, positivo para o mestrado em relação docente-estudante, a melhorar a gestão, o MPTE também conhecimento e emenda da disciplina, gestão do programa, e um outro ponto que eles entendem que é importante melhorar é a relação orientador-orientandos, certo? Mestrado do Prof. História também em relação estudante-docente com positivo, gestão do programa melhorar, e o PPPG, aproveitamento das aulas e como ponto a melhorar, relação docente-estudante. Né? E aí não foi a questão da gestão do PPPG. Né? O ponto a melhorar... Pois é, mas para te ver como não foi, né? Então, olha aí, ó. Pensando não de forma personalizada, mas a gestão do programa é um ponto positivo para eles, que não aparece aqui. Tá? Certo. Bom, então as dificuldades, e aí eu vou destacar esse ponto, tá? Que é a dimensão 10, que foi uma dimensão criada a partir do uso do rede. Ela aparece como destaque justamente porque ela foi uma dimensão que acabou sendo muito bem avaliada, tá? Então, olha como é que ela se desdobra, a dimensão bem avaliada. Então, o que qualifica aqui? A primeira subdimensão, vamos dizer assim, 10.1, tempo de exposição dos conteúdos é excessivo, as pessoas acham que não, praticamente que não. Tempo de exposição dos conteúdos é escasso, também entende que não. Entendimento das explicações são bem explicadas. Dificuldades para realizar as leituras por razões pessoais, não tiveram tanta dificuldade. Dificuldades para realizar leituras indicadas por razões de compreensão, 2.11. Excesso de material para consulta, também 2.10. Pouco material para consulta, olha lá, 1.95, quase que não é o problema, né? Então, as pessoas entenderam que não. Eu, como estudante, busquei me formar docente sobre essas questões, aí ponto 33.87, a média, por isso, 2.45. Então, por isso que destacamos a
questão do uso do RED na pós-graduação. Pode mostrar, então, por favor. E aqui, pessoal, aqui estão os gráficos. Então, olhem para a direita. Olhem o nível de discórdia totalmente na questão 10.8. Isso é um ponto positivo, porque a dificuldade é pouca. E aqui, concordo totalmente, 42% e depois 62%. Então, portanto, a maioria dos estudantes que avaliaram os programas de pós-graduação não apresentaram grandes dificuldades em relação ao RED. Por isso, esse é um ponto de destaque dessa última avaliação, como um ponto de destaque positivo. Tá? Então, na sequência, algumas considerações para a gente encerrar, né? E depois abrir para as questões, também mais questões que tenham, porque isso aqui é uma exposição dialogada. Então, a gente percebe que, quando a gente adota uma metodologia dessa forma, participativa, a gente tem um desempenho adequado, né? Embora a gente perceba que a participação poderia ser maior e a gente se esforça nesse sentido, mas a comissão é o órgão, é o setor, enfim, agora vai virar uma subdivisão, eu acho, que catalisa esse processo. Mas esse processo não acontece na comunidade. Esse processo não acontece em as pessoas irem lá e avaliarem efetivamente, né? O produto final, diagnóstico dos princípios e indicadores de qualidade do CEI, então a gente mostra à comunidade aquilo que esse diagnóstico nos mostra. Sim, temos que melhorar, podemos pensar em instrumentos, retomar o instrumento que avalia a gestão. Acho que é importante, principalmente porque a gestão passa a entrar como dimensão num instrumento. Base para a construção de uma cultura de avaliação, porque uma cultura de avaliação ela nunca está pronta, ela é um processo que ocorre a cada avaliação, a cada gestão da comissão de avaliação, a cada gestão do centro de educação e a cada gestão das coordenações de cursos, né, e de setores que fazem parte. Porque a cultura de avaliação não é só a CAIS. Né? Avaliar é um processo que acontece conosco todos os dias. Como discentes que avaliam seus professores, se autoavaliam, nós que avaliamos os discentes e nos autoavaliamos também quando a gente entra lá no questionário para a gente se autoavaliar, né, como docente. Isso também é importante. Base para a construção de uma cultura, avaliação docente pelo docente, pautou os princípios da não punição, novamente, porque as notas, as avaliações foram muito altas. Então a gente percebe que existe uma cultura madura para avaliar. As pessoas se ativeram ali. E, como eu falei no início, a gente teve pouquíssimas respostas qualitativas. E dentre essas respostas, 2 delas foram extremamente ofensivas, que não serviam ao princípio de uma avaliação construtiva. Certo? Então, elas não são consideradas para análise também. Então, a boa parte avaliou de forma madura, vamos dizer assim, mas a gente ainda tem o processo como um processo, às vezes, de algumas pessoas, poucas ainda, infelizmente, com um processo ainda de revanche. Implementação de um modelo de avaliação paralela e complementar aos sinais sempre, né, a nossa perspectiva dentro do centro é trabalhar a partir, mas paralelamente a isso, com uma forma autônoma de pensar a avaliação e de criar instrumentos de avaliação. Né? E algumas referências, né? Então, o Roberto Cury, eu e a Gladys, que trabalhamos, escrevemos um texto sobre a pós-graduação, a Gladys e a Dani sobre a avaliação institucional, a professora Denise, que vai ser sempre uma referência, né? Uma referência viva, e o relatório do CPD. Muito obrigada por que nos assistiu e eu deixo aberto para questões sobre o nosso trabalho. Questões, Gladys. Gladys, quiser também falar aqui, fica gravado. Pois não. Bom dia, então, aos presentes, à direção do Centro de Educação, aos nossos professores, aos TAIs e aos estudantes. Cumprimentar a Comissão de Avaliação do Centro de Educação pela continuidade da cultura da avaliação no Centro de Educação, desses momentos que nós passamos tão difíceis, né? A Comissão de Avaliação do Centro de Educação continuou o seu trabalho.
Então, cumprimentando esse trabalho de qualidade que a Fábio levou adiante em fazer, a partir justamente dos quadros de formação que a gente tem feito ao longo do tempo aqui no Centro de Educação, e como muito bem ela colocou os resultados, né, em termos quantitativos e que apontam para a gente poder fazer uma triangulação realmente da qualidade do trabalho que é desenvolvido nos centros de educação, a gente traz um pouco para a discussão aqui a questão qualitativa, a qualidade, né? Esses novos tempos e com um novo projeto de Estado, a gente tem acompanhado o trabalho do INEP ao longo desses 20 e poucos anos, e mais premente a partir de 2004 com relação aos sinais, né? E o quanto os sinais ao longo do tempo, ele deixou de cumprir a sua proposta original, por exemplo. Para quem não conhece os sinais, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que até 2019 ele cumpriu determinada função, muito dentro de um paradigma quantitativo, e que a gente no centro procurou estabelecer entre a regulação e a emancipação, a transformação, um projeto que a gente pudesse caminhar paralelo aos sinais, que foi o que vocês referiram aqui, de 2014 até 2018, a gente apresentou os resultados. E parece que continua no Centro de Educação essa proposta através do trabalho da CAIS. Mas eu observo também, com grande alegria, todo esse trabalho, até me emociono muito, porque a continuidade do trabalho da nossa universidade, através do Centro de Educação, e dizer também que eu sempre penso que é um dia de festa na universidade, quando o Centro de Educação se manifesta com seus resultados. Porque a gente vê um silêncio muito grande nessa universidade com relação ao trabalho dos professores, aos estudos dos universitários, ao trabalho da gestão, ao trabalho dos tais, que é um trabalho que tem que reverberar sim, que tem que aparecer a qualidade ou aquilo que tem que melhorar nos setores, nas salas de aula, nos gabinetes, tanto da reitoria quanto da entrada lá da nossa universidade, onde a gente tem um guarda, por exemplo, como nós temos aqui na porta uma guarda, né, que recebe e que foi muito bem avaliado quando nós avaliamos os serviços privados, por exemplo, né. Mas eu vou não tomar muito tempo, os outros querem falar também, e eu quero colocar que a Fábio se referiu à questão da participação, que é uma coisa que a gente tem olhado muito agora e está muito preocupado. Eu, por exemplo, já tenho 24 anos de trabalho com relação à avaliação, a gente está ainda maduro da gente dar virada para essa questão dentro do Brasil. Nesse momento, por exemplo, que nós tivemos também, temos um novo projeto de Estado, a defesa do patrimônio das nossas universidades, ela só vai vir por um meio, não tem outro, que é aquela bandeira que o Andes e tantos os demais já levantaram com relação à prestação de serviços que são feitos pelos servidores públicos nossos, que no caso é a avaliação. Todos os dias a gente vê alguém denunciando, falando mal da universidade, e nos últimos tempos, então, foi horrível. E a gente não tinha, se a gente não tivesse um processo de avaliação, a gente não tinha nada que contrapôsse essa situação os quais levantavam. Então, eu acho que a gente tem que olhar para além dos sinais, porque os sinais está estabelecido desde 2004, com alguns limites muito claros dentro do quantitativo, e a gente tem que se lançar como pesquisador, como academia, como universidade, como docentes, como estudantes universitários, a participar dos processos, mostrar que a gente está defendendo esse serviço, essa instituição, para que ela haja continuidade. Nós temos que estar vigilantes, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, tudo que aconteceu, gente. A gente achava que a gente não ia chegar ao fundo do poço como a gente chegou. Nós temos que estar preparados, e isso só vem da investigação. Só vem da investigação com qualidade. Só vem da investigação com qualidade e participação, porque senão ninguém vai abraçar as instituições, com certeza. Então, a gente está pensando muito nessa questão da participação, e a gente quer, eu já era para ter aposentada, eu não estou aposentada ainda, mas ainda estou nativa, trabalhando bastante com a questão da avaliação, e a gente ainda quer trazer alguma proposta para essa universidade, através desse centro de ensino, para que a gente possa trabalhar a questão da melhoria da qualidade na universidade brasileira, nos processos de avaliação. A gente tem observado toda essa questão, eu e a Fábio, que trabalhamos em projetos de pesquisa juntos, né? Temos discutido essa semana, fim de semana, não sei mais o que lá, e a gente acha que tem que trabalhar por prioridades agora. Prioridade essa agora de aumentar a participação, é o engajamento, né? É que mais pessoas defendam o serviço público, para que
cria-se essa cultura também de defesa, mas tu vai ter tua defesa por meio da participação. Eu acho que eram essas colocações que eu tinha para trazer para a plenária e fico à disposição para a gente continuar discutindo essas questões. Obrigada. Muito obrigada, Gladys. Aqui vocês têm onde nos encontrar, nossas redes sociais, nossa página, e eu queria fazer dois ou alguns mais, se eu lembrar, recados finais. Primeiro, nós vamos ter o nosso novo processo de avaliação, que se inicia no dia 6 de fevereiro e finaliza no dia 16 de abril de 2023. Portanto, são quase 2 meses em que os instrumentos vão estar disponíveis no portal do aluno e no portal do professor. Então, quer dizer, não é por falta de tempo ou não é por falta de espaço de período de avaliação que a gente pode deixar de fazer, eles vão estar lá. Quais são os instrumentos que vão estar lá? O IA2, o IA2B, o instrumento dos tais, que é o instrumento IA3 e 7 e o dos professores novamente. Então, são 3 instrumentos novamente que vão estar lá, certo? Então, novamente, eu convido as colegas, as estudantes que façam a sua avaliação, a sua autoavaliação. Nesse sentido, acredito que já tem ido, se não vai ir para uma solicitação à direção do centro, para que nós tenhamos um espaço na reunião do centro na próxima, para que a gente divulgue a forma como nós vamos fazer devolutiva para os docentes sobre o seu processo de autoavaliação, que aconteceu no semestre passado. Nossa ideia era fazer uma devolutiva nos departamentos, mas por uma questão de logística de alguns membros da produção que não vão estar presentes à próxima reunião do departamento, nós vamos encaminhar os relatórios aos departamentos e a gente pretende, à medida que o semestre se inicie, fazer essa devolutiva que, como nós fizemos hoje para os discentes da pós-graduação e da graduação também. Então, quer dizer, nós não vamos deixar de fazer isso. A ideia é que esses dados cheguem a priori a partir dos relatórios, que já estão finalizados e estão passando por revisão final. Então, isso também. Então, provavelmente, o James não enviou para a direção para pedir esse espaço na reunião do dia 30, para a gente fazer esse relato e já fazer esse chamamento para a comunidade. Então, novamente, eu ressalto, próximo período de avaliação de 6 de fevereiro a 16 de abril, certo? Nos nossos portais, por favor, avaliem, se autoavaliem. É importante para que a gente aumente esse nível de participação, porque isso reverbera em muitos sentidos, né, dentro do centro. É no ícone questionários. Isso. Lá no ícone questionários, vai estar lá disponível a partir dessa data, né, de 6 de fevereiro. Só para mais uma... Sempre sai nas nossas redes, inclusive chamando para hoje, os vídeos das pessoas chamando, sai sempre. Sempre temos tido esse cuidado de fazer a divulgação, inclusive dentro dos departamentos. Né? As pessoas que fazem parte e que são representantes dentro da nossa comissão, elas têm, a princípio, uma, vamos dizer assim, tarefa que se divulgue dentro dos seus departamentos esse processo, né, de avaliação. Eu tenho tentado divulgar na nossa linha de pesquisa e no meu departamento, que são os lugares onde eu sei que as pessoas vão ler isso. Né? Só falar que a gente tentou... Nós pedimos ao CPD que abrisse um pop-up quando a gente entrasse no portal, mas eles não conseguem fazer isso só para quem é do CE. Então, essa é uma negócio que a gente não consegue. Então, a gente, o Lindsay bota para nós em todos os computadores da sala de aula, do saguão, o banner com as datas. Nas nossas páginas tem, a gente passa para o Nucom também, eles fazem. A gente está divulgando. Hoje tem os grupos de WhatsApp das turmas, manda direto. Sim. Daí a gente faz com a ajuda do Nucom, do Lindsay, a gente faz a divulgação onde a gente consegue. Sabe, é muito difícil para os estudantes do técnico participarem dessa devolutiva durante a semana, na quarta, seja manhã, tarde ou noite. Né? Então, esse movimento do SESC, curso de educação especial, mostrando as especificidades do curso de educação especial,
Sim, só para dizer que todo esse momento aqui está sendo gravado, ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, se eles quiserem acessar, isso é um outro lugar para vocês também. Faltou, acho que aqui a gente não colocou. Nós temos um canal no YouTube da comissão também. Então, desde os processos de informação que a gente vem fazendo, o nosso curso de extensão do ciclo formativo, toda e qualquer atividade da comissão, a gente tem tido esse cuidado, ela é gravada e ela é postada no nosso canal. Então, Andréia, se os estudantes quiserem, ótimo, e que curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, é ótimo. Agora, dá um like. Dá um like que é ótimo. Ué, mas o quê? Se a gente não se atualiza, a gente é atropelada, né, Leandro? Então é isso aí. Marilene, vou passar a palavra para ti. Então, nós gostaríamos de parabenizar o trabalho da Comissão de Avaliação do Centro de Educação. É um trabalho que a gente sabe que é muito trabalhoso, é um trabalho trabalhoso, que envolve muito o tempo e a dedicação de todos os integrantes, né, todas, que participam dessa comissão. Especialmente eu quero ressaltar a disponibilidade, a assessoria, a atuação, né, de qualidade da professora Gladys, né, que historicamente vem trabalhando junto à comissão e nos dá, de certa forma, ou de toda forma, segurança nos direcionamentos que nós desenvolvemos. Agradecer a Fabiane e a Tânia e ao Diego, né, que no cotidiano tem atuado muito, né, com relação às atividades da comissão e sempre que necessário nos demandam, enquanto direção, as questões que são prioritárias e necessárias para a gestão da avaliação do Centro de Educação. Nós queremos também nos colocar à disposição, principalmente nessa perspectiva de participação, buscar conjuntamente com a comissão estratégias para estimular, enfim, atuar junto aos diferentes segmentos do centro, para que a gente possa intensificar o processo de avaliação e qualificar a participação de todos e todas. E reitero o que o professor José Ira trouxe a respeito da necessidade de nós pensarmos de uma maneira mais compartilhada e descentralizada do poder, né, os processos de avaliação da gestão desse centro. Então, enquanto direção do centro, eu acho que entendemos que é importante para qualificar as nossas ações e certamente dos demais gestores e subunidades que integram, né, os serviços, enfim, a tudo que se realiza dentro desse centro. Historicamente, a gente tem visto que a avaliação, e isso é muito comum, ela tem duas características. A característica emancipatória ou a característica mais tradicional, que é a de constatação dos dados e ponto final, né? Não vamos ficar e não queremos ficar num processo de crítico reprodutivista, né? Ou seja, constatamos, dialogamos sobre, mas não fazemos nada a respeito. Então, vamos tentar avançar nesse sentido e olhar o qualitativo a partir desses indicadores quantitativos, né? O que eles estão efetivamente nos dizendo quando há destaques positivos não tão positivos assim, né? Então, acho que fica o desafio aos gestores, aos professores que aqui estão, inclusive os estudantes, no sentido de criar espaços de diálogo a respeito desses resultados que a CAI está apresentando com os envolvidos, tanto os docentes quanto os estudantes, para buscar, no contexto desses cursos e da gestão também, né, aspectos que sejam mais qualitativos e que contribuam para a rearticulação das práticas. Então, muito obrigado. Para nós é uma satisfação sempre ouvir a CAICE e ver o resultado desse trabalho, né, e que ele repercuta cada vez mais para a qualidade das nossas práticas do nosso centro. Obrigada, Marilene. Também gostaria de dizer que a gente tem tido uma interlocução bastante satisfatória com a gestão, a direção do centro, no sentido de acolhimento às nossas demandas com o nosso evento da extensão, né? A gente tem tido a presença, então, vou destacar da Juvelina, que tem nos auxiliado, então, essa questão do YouTube, e hoje também, né? Essa transmissão também tem o trabalho e tem a parceria.
inclusive com a contrapartida na questão do nosso bolsista de comunicação, ela é parte de uma contrapartida da direção do centro, tá? Essas coisas têm que ser ditas também. Muito obrigada. Se ninguém tem mais alguma questão, eu acho que eu vou dar por encerrada, então, esse momento aqui. E nós, novamente, estaremos aqui a partir das 15h30 de hoje, com os resultados dos cursos do turno da tarde. Um destaque é o curso de Pedagogia Diurno, PEG e pós-graduação novamente. Então, é mais um momento para os estudantes do PEG e pós-graduação estarem conosco. E à noite, novamente, a partir das 19 horas, estaremos novamente aqui com os resultados dos cursos de Licenciatura em Educação Especial Noturno, Pedagogia Noturno, PEG e pós-graduação. Esses 3 momentos, novamente, eu vou ressaltar, estão sendo gravados, serão gravados e serão postados no nosso canal do YouTube da comissão, certo? Muito obrigada e bom dia a todas e todos e todos.